Chico Xavier é um conservador do pensamento de Allan Kardec, talvez o mais completo psicógrafo do mundo. A vida pertence a nós todos, que o mesmo sol nos cobre e nos vitaliza as energias, que as mesmas fontes nos descedentam. Mas, naturalmente, se acalentarmos essas tendências de natureza inferior, a soma de tudo isso tem um nome só, é o nome de guerra, que infelizmente parece se aproximar, mas que devemos fazer tudo para evitar, porque a guerra é um dos maiores pesadelos do mundo e um dos maiores perigos da história humana. Façamos força, cada um de nós, para que a paz esteja conosco e que desistamos todos de viver à procura daquilo que pertence aos outros, porque cada um de nós pode estar contente na situação em que se encontra. Quando nós estivermos satisfeitos com aquilo que temos, tudo indica que a guerra deixará de existir, porque começará dos grandes povos, e essa atitude virá também descendo ao encontro daqueles povos que estão caminhando para uma evolução maior. Nossa vida é repleta de muito trabalho. Os espíritos me poupam essa preocupação com o dia da morte, porque se Jesus permitir, eu desejo trabalhar até no dia da partida, não é? Então eles me ocultam por uma questão de harmonia em trabalho. Vamos fazer força para demorar no corpo, porque quanto mais tempo desfrutarmos para trabalhar junto uns com os outros neste mundo, melhor para nós, porque partiremos com mais experiência. O Brasil será a grandeza ou a decadência que os homens, especialmente os dirigentes da nação, dele fizerem. O Espírito de Emmanuel, nosso guia e amigo espiritual, desde muito repete para nós outros. Eu não posso dizer que tenho dito, seria pretensão, mas eu me recordo com frequência de que se nós pudéssemos colocar uma legenda à frente de cada agrupamento humano, de cada conjunto residencial, de cada cidade, de cada aldeia, de cada metrópole, de cada grande capital do progresso humano, se nós pudéssemos, tivéssemos bastante autoridade para isso, escolheríamos aquela frase de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não é só o amai-vos uns aos outros. Nós podemos amar-nos uns aos outros. Mas como Jesus nos amou, é sem espírito de remuneração, sem espírito de pagamento algum, de retribuição alguma. É com espírito de sacrifício e de renúncia. Porque quem ama não cria problemas. E quem ama sabe viver sem pedir coisa alguma à criatura amada. Esse é o amor que Jesus nos legou. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade, com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. E na noite de hoje a gente vai ver a parceria
do Chico Xavier com Herculano Pires. Mas não somente tão só essa parceria. A parceria também do espírito Emmanuel com Herculano Pires, em várias obras, já. Então a gente vai conversar aqui com o Marmo. Eu tenho 8 programas no canal. Cada sábado tem um convidado diferente, cada domingo também. 8 convidados, vocês vejam a playlist aí. Só anunciando amanhã o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com Luciano Klein, historiador, autor e biógrafo da maior biografia de Bezerra até hoje, né? Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo, Sua Missão. Para mim, é a biografia definitiva. Amanhã teremos esse programa, nessa mesma hora de hoje, né, com Luciano Klein. Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Então, para começar o nosso programa, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer a Ti, ó Deus de bondade infinita, pela bênção da existência e pela bênção de divulgar a Tua doutrina de luz. Na noite de hoje, possamos, como sempre fazemos, reverenciar a memória e homenagear um dos teus discípulos, Chico Xavier, o grande médium mineiro, o apóstolo da mediunidade. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, já colocando Leonardo Marmo aqui na tela. Pronto, meus queridos irmãos, já está aqui na nossa tela Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador, da revista Consolador, orador espírita, aí de São João del Rei, essa terra linda. Meu querido Leonardo Marmo, tudo bom, Leonardo? Como vai você? Tudo bem, Bruno? Mais uma vez, super contente de estar aqui com você mais uma vez, né? Nas gravações do nosso programa, do seu canal. Agradecendo muito a oportunidade que você me oferece, agradecendo essa oportunidade da gente abordar temas tão distintos, a gente já abordou temas tão diferenciados da doutrina, do movimento, de autores, e hoje vamos também abordar um tema um pouco diferenciado em relação, acredito, com uma certa originalidade em relação a outros temas. Então, a gente fica muito satisfeito de poder tentar reunir algum material que seja útil a nós mesmos, em primeiro lugar, e aos amigos que nos honram, que a gente acha que a gente tenta fazer uma discussão que pode ser interessante para os companheiros que estão labutando, né, que estão trabalhando no movimento espírita. Perfeito, Marmo. Então, queria mostrar aqui para o pessoal, né? Hoje o programa é sobre a parceria de Chico Xavier com o professor José Herculano Pires em 5 obras, 4 obras, o Herculano em parceria também com Emmanuel. Não somente Herculano e Emmanuel têm espíritos diversos, mas Emmanuel, claro, sobressai sempre nessas obras. É uma mensagem de Herculano sobre determinado tema e de Emmanuel. Meu querido Leonardo Marmo, está aqui as obras, Diálogo dos Vivos, não está na ordem cronológica, Astronautas do Além, Na Era do Espírito e Chico Xavier Pede Licença. Eu estou com os meus, as capas são diferentes das suas, viu, Bruno? Pois é, rapaz. É. Na Era do Espírito eu tenho 2 capas. Pois é. Aqui, Com a ó. diferença, vamos começar esse programa bem. Vamos começar esse programa bem. As capas dos meus são mais bonitas, Marmo, viu? É possível. Tá bom. Marmo, Astronauta do Além, Diálogo dos Vivos, iguais a capa, o teu, rapaz, já? Esse aí é igual, esse aí é igual. Igual. E, ó, e tô com o livro da professora Heloísa Pires, Herculano Pires, O Homem no Mundo, aqui, que eu também Eu tenho também. estava dando uma... Eu tenho. Mas, Marmo, a gente também, no final do programa, há uma 5ª obra, que aí é parceria do Chico com o Herculano. E a gente vai tratar dela e o que motivou essa obra na hora do testemunho. Essa obra tem um valor histórico, doutrinário, faz parte de um momento importante e grave da história do espiritismo no Brasil.
Mas vamos lá. Vamos à primeira pergunta que eu vou lhe fazer. Tá? Primeira obra dessa parceria foi Chico Xavier, Pede Licença. Mas, Marmo, veja bem, você sabe que eu tenho um programa com Dona Heloísa Pires, que você acabou de citar, e eu fiquei muito surpreso, porque anos a gente lê Herculano e a gente ouve muito falar a quem Leonardo Marmo fraternalmente e merecidamente colocou o epíteto de os Kardec estritos. Né? Eu acho essa tua definição antológica. Pessoal que só aceita Kardec. Esse pessoal elogia também muito Herculano, né? Porque Herculano era muito Kardec. Bom, quando eu comecei os programas com Dona Heloísa, me surpreendeu a ligação afetiva, não só afetiva, espiritual, do professor Herculano com Bezerra de Menezes, através do Chico. E Dona Heloísa Pires está gravado aqui, todo mundo pode assistir, tem uma playlist aqui embaixo do canal, né? Os programas com Heloísa, e ela afirma que foi o doutor Bezerra de Menezes que orientou o Herculano a definitivamente ir com a família para São Paulo. Tá? E mais, Leonardo Marmo, né? Que o Herculano, no Evangelho no Lar, né? Esse vínculo de Herculano com Bezerra era permanente. Citava Bezerra com o maior respeito, carinho, nos seus serões de Evangelho no Lar. Isso me chamou a atenção. Aí eu quero perguntar a você, antes de Chico Xavier Pede Licença, fora essas que eu falei aqui, que a Heloísa me passou, haveria uma ligação anterior à primeira obra, meu querido Leonardo Marmon? Haveria, né? Tudo indica que sim, que essa parceria já estava se estabelecendo com uma certa antecedência. Eu citaria dois indicativos disso. Primeira coisa, o Chico Xavier Pede Licença é um livro que Emmanuel prefaciou, Bruno, em junho de 72. Junho, mês 6, 72. E a gente tem que lembrar que um ano antes, em meados de 71, ocorreu o primeiro pinga-fogo. Então, o primeiro pinga-fogo ocorreu em meados de 71. O segundo pinga-fogo foi em dezembro, por ocasião do Natal, porque o sucesso do primeiro foi muito grande, e aí a TV Tupi renovou o convite e fizeram o segundo pinga-fogo. E o Herculano Pires ajudou no primeiro. Ele foi indicado por Chico Xavier como um jornalista espírita que seria um dos debatedores, dos entrevistadores. Então, ele participa do Pinga Fogo, tem uma participação realmente muito admirável, muito notável, foi muito interessante, foi muito positiva a participação do professor Herculano Pires no Pinga Fogo. Eu acho que dentro do legado do Herculano e do legado do Chico, acho que foi bastante enriquecedor para aquele momento, para a história do movimento espírita. Mas antes disso, eu lembro, Bruno, de uma famosa fotografia que eu acho até que fica até uma sugestão, de repente você tocar no assunto com a professora Heloísa Pires, de repente ela tem algumas informações a mais. Uma famosa, e eu diria antológica, fotografia envolvendo o Chico, o Valdo Vieira e o Herculano Pires. Ora, se o Valdo deixou Uberaba em meados de 66, essa foto é de um período anterior a isso. Né? E é uma foto bem interessante, que flagrar o momento em que o Valdo e o Chico estão quietinhos ouvindo o professor Herculano, e o professor Herculano se expressando de uma forma um pouco empática, que faz a gente ficar até bastante curioso para saber do que eles estavam discutindo, o que eles estavam discutindo ali, qual era o tema vigente. E Valdo e Chico prestando bastante atenção nas reflexões do Herculano, o Herculano comentando certamente, querendo saber as opiniões do Chico e do Valdo. Então, seria até interessante perguntar para a professora Heloísa Pires, né? De repente ela tem alguma informação desse encontro entre o Valdo, o Chico
e o professor Fulano Pires. Então, é uma parceria que já vinha se estabelecendo anteriormente. O Chico indicou o professor Fulano Pires para ser um dos entrevistadores, no caso, um jornalista espírita, para fazer parte do Pinga Fogo. E eu acho até que, naquele contexto ali do Pinga Fogo, surgiu, provavelmente, naquela época, surgiu provavelmente a ideia deles serem parceiros. Até porque Chico tinha perdido, há poucos anos, o seu grande parceiro, Valdo Vieira, desde 66. Então, foi certamente, Emmanuel achou de bom grado Chico ter um outro parceiro de peso, porque isso enriqueceria os livros, tornaria os livros ainda mais enriquecidos, mais substanciosos do ponto de vista do pensamento doutrinário. E, de fato, foi o que aconteceu, né, Bruno? Foi o que aconteceu. Os livros são excelentes, são muito especiais, e eu acho que foi se estabelecendo essa amizade, essa parceria antes, e na época do Pinga Fogo deve ter surgido mais ou menos naquela época o convite do Chico, a proposta para que eles escrevessem junto, para que o professor Fulano Pires participasse com o Emmanuel e outros espíritos dessa parceria que gerou realmente livros muito bons. Marmão, você me desculpa, por um breve instante eu tirei o olho da tela, mas eu estava escutando tudo que você disse para eu procurar a foto de Herculano, Valdo e Chico. Eu vou mostrar ela aqui, tá bom? Pronto, Leonardo Marmo, eu busquei rapidamente essa foto, né? Essa foto aqui é a comprovação, digamos assim, né, Marmo, dessa ligação anterior que você se refere, né? Valdo Vieira, Chico Xavier com Herculano Pires. Essa foto aí de três admiráveis intelectuais, né, líderes do movimento espírita, do movimento espiritualista de uma forma geral. Sem dúvida, um encontro bem interessante, e seria interessante que a gente tivesse mais informações, né, dessa reunião entre eles. Mas fica essa dúvida aí para a gente, de repente, conseguir um pouquinho mais. De repente, a professora Heloísa Pires poderia dar alguma informação, se ela tiver alguma informação, o pessoal da Fundação José Herculano Pires, Maria Virgínia e José Herculano Pires. Né? Mas realmente é uma foto interessante, muito interessante. Professor Herculano Pires, Valdo Vieira e Chico Xavier. Prometo a você que eu farei essa pergunta dela no próximo programa que eu gravar com ela, no segundo domingo do próximo mês, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Espera aí, Marmo. Pronto, Leonardo Marmo, veja bem, né? Esses livros, quando descem à terra, não é? Espiritualidade tem toda uma preparação por trás, não é? Por trás. Você vê isso não apenas na obra do Chico, na obra do Divaldo, da Ivone, não é? Quando eu penso que o livro Memórias de um Suicida passou, não é, 27 anos para ser editado, né? Mas, Marmo, esses 4 livros aqui que a gente falou, Chico Xavier Pede Licença, na Era do Espírito, Diálogo dos Vivos e Astronautas do Além. Marmo, eu queria que você falasse na organização e na estruturação desses livros, porque houve uma organização e uma estrutura adrede feita, não é, Marmo? Houve, e foi bem interessante a maneira como foi feita, porque o Chico, ele, nos livros de Emmanuel, de André Luiz, nos livros normais da psicografia dele, ele não se apresentava, não existia o Chico, né? O Chico era o médium, não existia uma parte em que o Chico fazia um comentário pessoal, muito raramente. No Parnaso, ele faz uma pequena descrição a respeito do trabalho dele. Em alguns pequenos momentos, em algumas pequenas situações, o Chico fez algum comentário. Mas naqueles livros de entrevistas em que o Emmanuel se responsabilizava pela parte doutrinária das respostas, e o Chico a parte afetiva, de mandar um abraço, um carinho para alguém.
mas é muito pouco. E nos livros da parceria do Chico Xavier, de Herculano Pires com os espíritos, em especial Emmanuel, como você já colocou muito bem, você percebe uma participação mais ativa do Chico. O Chico como médico, mas como espírito, como líder espírita, como autor espírita, tendo uma participação interessante, publicando um pequeno preâmbulo em relação à mensagem que ele recebeu, que normalmente era a carta que ele mandava de apresentação para o professor Herculano Pires. Bem interessante. Então, o Chico apresentava o tema, fazia alguns comentários, era uma apresentação dele, da impressão dele enquanto espírita, pessoal, ele, o médico. Aí vinha uma mensagem de Emmanuel ou de outro espírito, que ele psicografou, e depois a conclusão do professor Herculano Pires, um comentário, uma análise crítica da mensagem, e às vezes até mencionando alguma coisa do comentário introdutório de Chico Xavier. Então, nós podemos dizer que não deixa de ser no nível menor, claro, no nível pequeno, mas não deixa de ser um certo esforço dentro daquilo que a gente sempre fala do princípio da universalidade do ensino dos espíritos, o controle da concordância universal do ensino dos espíritos. Porque Chico, ele é um grande médium, mas ele é um grande espírita, e um grande cristão, e um grande estudioso do espiritismo. Então, ele faz uma apresentação, explica o contexto da mensagem, vem a mensagem do espírito, e o professor Herculano Pires faz uma análise. Isso no decorrer de vários livros. Então, você tem essa discussão, esse estudo de 3 ou mais grandes espíritas. Chico Xavier, Herculano Pires e o espírito autor, que era Emmanuel, mas era outro. Então, aquele estudo de corroboração, de análise, de aprofundamento da mensagem. Também nos ensinando, Bruno, também nos ensinando como a gente deve ler as mensagens psicografadas do Chico e de outro. Ler criticamente, ler comentando, ler enriquecendo, nos ensinando a estudar um pouco as mensagens que vêm do mundo espiritual superior, através da mediunidade de Chico e de outros grandes médiuns. Mas é um pequeno esforço, eu vejo assim, como um esforço de estudo, né? De estudo doutrinário que a gente deve estar atento. Pronto, você me deu a deixa, mais ou menos a pergunta que eu quero te fazer. Mas você colocou aí essa organização, essa estrutura. Aí veja a minha pergunta, não é? Que valoração tem? Qual o valor dessa estrutura e dessa organização para os nossos estudos doutrinários? A gente tem que lembrar, Bruno, que o espírito encarnado, ele não deixa de ser um espírito. E no caso do Chico, o Chico não era um espírito encarnado qualquer, porque ele era um espírito, como o próprio Herculano Pires diz, interexistente. Um encarnado interexistente, porque ele era encarnado e era um pouquinho desencarnado também. Ele estava um pouquinho aqui, um pouquinho lá. Então, o Chico, apresentando as suas mensagens psicográficas, enriquece mais, no intuito de entender o mundo espiritual e a própria mediunidade, e de apresentar alguma curiosidade interessante em relação aos espíritos. E o Herculano Pires é o método que melhor mediu Allan Kardec. O professor Herculano Pires, grande tradutor, grande autor espírita, não era qualquer um, era um homem de grande cabedal para comentar essas mensagens que vinham do mundo espiritual. Então, é uma aglutinação interessante. É uma aglutinação interessante num esforço de concordância, de corroboração, de enriquecimento da mensagem. Então, eu acho que, assim como Kardec fazia esse trabalho do interlocutor encarnado em relação às mensagens que vinham de diferentes espíritos por diferentes médiuns, nesse caso, a gente tem diferentes espíritos por o mesmo médium, mas um grande médium, o maior médium psicólogo que nós tivemos, que é Chico Xavier, comentado pelo maior espírita, ou um dos maiores espíritos, um dos maiores entendedores da contemporaneidade daquelas décadas, no caso da década de 1970, comentando as mensagens da mediunidade de Chico Xavier, de diferentes espíritos, à luz do pensamento espírita. Então, é um esforço, né, Bruno? Eu lembro muito do livro Diretriz de Segurança, Bruno, que é um livro excelente, do Divaldo Pereira Franco e do José Raul Teixeira, que são perguntas feitas por dirigentes espíritas.
sobre mediunidade, sobre orientação mediúnica na casa espírita. E Divaldo responde, José Raul Teixeira responde, e os espíritos Joana de Ângeles e Camilo fazem o prefácio, endossam, fazem uma carta de apresentação nos respectivos prefácios. Então, quer dizer, você tem uma pergunta e dois ângulos de dois autores que são médiums, mas são estudiosos espíritas. Então, a gente não deve também desvalorizar a contribuição do encarnado, porque o encarnado ele fala do seu estudo espírita, e aí o Herculano faz um papel que lembra o próprio papel do codificador Allan Kardec, mas no caso do Divaldo e do Raul, e no caso do Chico, mais ainda, com a experiência de encarnado, mas de ter o contato mediúnico com os espíritos, de ter a vivência mediúnica em relação ao mundo espiritual. Então, eu vejo que não deixa de ser um esforço inicial como um estudo de controle da concordância universal do ensino dos espíritos, sim. Leonardo Marmo, o que você falou me lembrou muito Gabriel Delane no Fenômeno Espírita, né? Que ele disse algo similar, se não a mesma coisa, quando ele diz assim, agora não tomar isso em termos absolutos, pelo amor de Deus, né? Que antes de querermos estudar os potenciais dos espíritos, a gente precisa estudar o potencial desse espírito encarnado, né? Esse espírito em vida. E é o que você falou nos dois sentidos, né? Mas, Marmo, vamos lá. Ô Bruno, Fala lá. até tem um aspecto da mediunidade do Chico também interessante nisso, porque o Chico, tendo uma carta que é dele, Chico, ele, sem espírito nenhum, também funciona como, dentro disso que você está falando do Delane, do comentário do Delane, dá para a gente entender como é que é o Chico, ele escrevendo, dele mesmo. Para a gente até comparar e ver a individualidade de cada um dos espíritos que deu comunicação. Então, também é interessante para o próprio estudo da mediunidade e o entendimento do Chico enquanto autor espírita, de forma independente dos espíritos que enviavam mensagem por intermédio dele. Também ajuda a gente a entender isso aí que você está falando. O Chico, espírita encarnado, dando a sua impressão pessoal, a sua opinião, e depois apresentando para os espíritos que se comunicavam com ele, apresentavam, e a variação entre as nuances e as áreas de interesse dos diferentes espíritos, mesmo sendo da mesma falange, da mesma equipe de trabalho. Perfeito, Marmo. Bom, Marmo, as 4 obras, essa aqui a gente vai destacar porque ela tem uma natureza diferente, né? Eu reputo essa obra, Marmo, e sei que você também, uma obra histórica que veio num momento grave do movimento espírita, né? E foi uma obra importantíssima, né? Inclusive que reverteu, né, algo de grave que ia acontecer. Eu pergunto ao querido articulista Leonardo Marmo, na hora do testemunho, os autores Francisco Cândido Xavier e José Herculano Pires, eu pergunto a ti, Marmo, o que suscitou essa parceria de Herculano com Chico em escreverem essa obra? O que suscitou essa obra foi uma conversa informal, um desabafo, um momento de um cafezinho, coisas que hoje em dia têm suscitado uma série de comentários e revelações. O Chico me disse. O Chico, aquilo que o nosso confrade Marco Milani, acho que foi ele, cunhou a expressão "o Chico me disse". Então, citando o nosso confrade Marco Milani, que eu acho que é o autor da expressão. Marmo, para ser bem pontual, né? Quem primeiro falou nisso, Chico me disse, foi o César Perry. Aí o Marco Milani, inteligentemente, cunhou a expressão o chico-midicismo, né? Então fica aí a menção ao César Perry, ex-presidente da USP São Paulo e ex-presidente da FEB, que tem um programa muito bom no canal, né? E o nosso confrade também, Marco Milani, porque foi mais ou menos isso, Bruno, foi mais ou menos isso.
O Chico fez um desabafo, um comentário, na hora do cafezinho, conforme comentário, não era um estudo doutrinário. Ele disse que, às vezes, ele percebia no texto evangélico, no texto bíblico, e, por consequência, no texto evangélico utilizado por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque Kardec usa a tradução de Saci, né? Ou Saci, ou Saci, que era uma tradução muito utilizada pelos franceses na época, e que aquelas expressões mais duras, digamos assim, mas que tem um fundo de verdade do Evangelho, espírito imundo, espírito perseguidor, demônios, e mesmo na codificação, espírito obsessor, espírito perseguidor, aquela passagem, amai os vossos inimigos, amai aquele... Então, a expressão inimigo, então essas palavras mais pesadas, que denotam uma atitude negativa, cruel, maldosa, essas palavras incomodavam um pouquinho o Chico. Ele, com aquela bondade toda, com aquele espírito de fraternidade, ele trocaria algumas dessas expressões por expressões mais amenas, espírito sofredor, espírito ignorante, ao invés de espírito cruel. Então, o Chico utilizaria de palavras um pouquinho mais carinhosas ou compreensivas em relação àqueles que ainda se dedicam ao mal. Então, teria sido, Bruno, um comentário despretensioso, um comentário bastante de impressão pessoal, sem nenhum objetivo maior do ponto de vista de alguma medida concreta por parte dos confrades, ou muito menos do movimento espírita e de órgãos federativos e de órgãos líderes do nosso movimento. E alguns companheiros que estavam presentes, inclusive um companheiro que é uma pessoa que escreveu obras muito importantes, o Paulo Alves Godoy, grande trabalhador espírita, ele ouviu aquilo e, sobretudo na área evangélica, né, Bruno? Ele tem livros excelentes, Paulo Alves Godoy, ele ouviu aquilo, ele e alguns companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e teve uma ideia, inspirado por aquele comentário do Chico, fazer uma tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nessa impressão do Chico, tentando atenuar algumas expressões mais pesadas, que seja Kardec ou até o texto evangélico mesmo, atribuído a Jesus, utilizava. E, obviamente, esse companheiro, Paulo Alves Godoy, com outros companheiros, levaram a ideia à direção da Federação Espírita do Estado de São Paulo, e os companheiros, de uma forma inadvertida, de uma forma um pouco inconsequente, não perceberam as implicações, não perceberam os problemas, achando que estavam fazendo uma coisa positiva para o movimento espírita. Decidiram fazer uma nova versão, uma nova tradução, uma nova apresentação, uma nova forma do Evangelho segundo o Espiritismo, que acaba sendo infelizmente, né, a gente tem que constatar, acaba sendo uma adulteração do texto. E no comentário com muitas pessoas, a coisa ficou um pouco fechada em quatro paredes, como diz o Herculano Pires, quando vê o livro sai em junho, ou melhor, julho de 74. Em julho de 74, o livro sai. 30.000 exemplares da nova edição do Evangelho segundo o Espiritismo, baseado nessas impressões de Chico, tentando atenuar as expressões espírito cruel, espírito perseguidor, espírito obsessor, por espírito sofredor, espírito ignorante, atenuando algumas palavras. Obviamente, alguns companheiros se levantaram contra isso, e o professor Herculano Pires foi um que ficou profundamente consternado com essa decisão, com essa publicação, e só ficou sabendo depois que estava publicado. Então, foi um fato inusitado que levou isso, e aí o professor Herculano Pires se apresentou publicamente contra essa publicação, e surgiu um debate, surgiu uma polêmica que ganhou bastante repercussão no movimento espírita da época, e, por fim, Chico Xavier, sendo até citado várias vezes pelos companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo e também pelo professor Herculano Pires, ele resolve se manifestar publicamente
E, ao se manifestar publicamente, ele dá razão ao professor Herculano Pires e sugere ao professor Herculano Pires que todas as documentações, inclusive as cartas que foram publicadas, foram trocadas entre ele e Herculano, que elas fossem reunidas num livro para que esse livro fosse um material de estudo para gerações futuras, como nós estamos aqui há mais de 50 anos desses acontecimentos, pudéssemos aprender com esse episódio complicado, mas bastante instrutivo da história do movimento espírita, e que erros semelhantes não fossem cometidos no futuro. Então, ficou a experiência dolorosa, essa impressão, esse legado, e que foi reunido numa obra interessante para que erros parecidos não fossem cometidos, mas a gente vê que a história às vezes se repete porque a gente tem observado alguns erros parecidos sendo cometidos, infelizmente. Marmo, eu estava me lembrando, o Jorge Risini, na biografia de Herculano, né? Ele disse que naquela noite, quando eles vão levar o livro, dá de presente a Herculano, e ele sai, Herculano vai perpassar o livro, a esposa de Herculano, que dormia no primeiro andar, não viu Herculano em momento algum voltar para o quarto. Então, quase o dia amanhecendo, ela desce, né? Mas a impressão que a gente tem, Herculano estava pálido, quase tinha um infarto, um AVC, e Dona Virgínia pergunta, Herculano, o que foi? Ele, Virgínia, adulteraram a obra de Kardec. Ah, aí você vê, um caso até mais grave, que é essa pseudo-adulteração da Gênesis, que cessou agora a narrativa com os documentos. Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre os direitos autorais dessa obra, né? Há algo que versa sobre esses direitos autorais que é importante o movimento espírita saber. Você podia declinar isso aqui, Marlon? É interessante, Bruno, a gente lembrar que esses 4 livros, eu estou com 5 aqui, mas é porque na Era do Espírito eu estou com 2 edições com capas diferentes. Esses 4 livros foram publicados pelo Grupo Espírita Emmanuel, de São Bernardo do Campo, né? Os 4 primeiros da parceria entre Herculano Pires e Chico Xavier. E quando surgiu o evento, esse evangelho, segundo o Espiritismo, digamos, adulterado, vamos chamar assim, isso foi em julho de 74. E aí surgiu o debate, e a partir do debate, Emmanuel e Chico Xavier decidem publicar uma obra apresentando tudo isso, sob a orientação principalmente da organização de Herculano Pires, mas com mensagem dos espíritos, orientando todo o processo. Inclusive, a mensagem espiritual de Karl Bartschutel para orientar Herculano Pires. Chico Xavier revela que Karl Bartschutel e Leon Denis estavam orientando José Herculano Pires durante todo aquele processo. Olha só, Leon Denis e Karl Bartschutel estavam orientando Herculano Pires em todo aquele processo. Muito bem. E aí o livro vai sair no final de 75. O livro Na Hora do Testemunho, no final de 75. E ele sai pela Paideia, não mais pelo Grupo Espírita Emmanuel. E é interessante que ele vai sair pela Paideia, e numa das cartas que foram publicadas, e Chico trata do assunto, ele diz para que o professor Herculano Pires não fornecesse os direitos autorais para a comunhão espírita cristã. E ele diz o seguinte, que a comunhão espírita cristã já tinha direitos autorais de muitas obras, e que nós não seríamos injustos fornecendo maiores cotas de responsabilidade para os irmãos da comunhão espírita cristã de Uberaba, cedendo a eles mais direitos autorais. Então, olha só que coisa. Chico Xavier estava dizendo que ter mais dinheiro, mais recursos oriundos das obras mediúnicas era maiores responsabilidades. Era aprofundar, era agravar o seu nível de compromisso em relação ao encaminhamento daqueles recursos. E que não seria justo fazer isso com os irmãos da comunhão espírita cristã. Só para a gente contextualizar, Chico Xavier, quando
ele escreve isso para Herculano Pires, ele estava deixando a comunhão espírita cristã, porque ele deixa a comunhão espírita cristã em maio de 1975. Então, quando o livro foi publicado, ele já está no Grupo Espírita da Prece. E um dos motivos pelos quais ele deixou a comunhão espírita cristã é porque ele não aceitava um donativo muito grande que ele recebeu, metade de uma fazenda, ou uma parte de uma fazenda, que uma das famílias de Goiás, família, inclusive, do governador atual de Goiás, Caiado, família Caiado, estava cedendo para que ajudasse o Chico nas obras. Então, o Chico não aceitou aquilo, achou um donativo exagerado, não quis. E aí a direção da comunhão espírita cristã insistiu para que ele aceitasse, dada a enormidade de compromissos na área social e compromissos na área espírita que a instituição Comunhão Espírita Cristã estava comprometida. E o Chico aceitou na votação da direção, mas um dia subsequente se desligou da instituição, criando o Grupo Espírita da Prece. Então, ele via agravamentos, os direitos autorais como agravamentos das responsabilidades. E aí ele dá total autonomia ao professor Herculano Pires para que ele cedesse os direitos autorais para alguma obra de São Paulo que ele achasse que estava desenvolvendo um trabalho sério, então que ele escolhesse uma obra. E o Chico não gostava de ceder direitos autorais para as instituições nas quais ele estava vinculado. Ele só cedeu uma hora às solicitações de Valdo Vieira e da dona Ana Borges, devido a uma série de compromissos que estavam acontecendo no início da década de 60 em Uberaba. Então, isso mostra para nós, Bruno, como é séria essa questão. Eu lembro muito de quando Lei Marie mandou uma carta muito bonita, que está nos livros aí, Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, Sua Vida, Sua Obra, de Gaston Lúcio, e outros livros biográficos, o pessoal encontra essa carta. Ele convida Leon Denis para que Leon Denis viajasse nas suas férias, fazendo palestras pelo Espiritismo. Leon Denis teria respondido: eu aceito sim, só sob uma condição, que seja nas minhas férias, que é quando eu vou dispor de tempo, e que eu não receba nada por isso. Isso era uma condição para ele, que eu não receba nada por isso, porque eu tenho meu salário, eu consigo me sustentar com o meu trabalho, não preciso da ajuda do movimento espírita, que pode empregar esse dinheiro para suas obras de divulgação da mensagem de assistência material dos mais carentes. Então, quando a gente vê uma série de problemas do movimento espírita atual, com companheiros, muitas vezes, pedindo ajudas de custo, para não dizer que estão pedindo remuneração mesmo, para tarefas de palestras espíritas, a gente vê como que esse cuidado que o Chico teve, e que o Leon Denis teve, e que outros grandes espíritas devotados à causa tiveram, muitas vezes passa despercebido ou não são bem compreendidos do movimento espírita atual. Então, eu acho que essa preocupação do Chico de deixar o material, mas, ao mesmo tempo, de fazer com que o livro cedesse direitos autorais para obras, totalmente no intuito de ajudar a assistência material e social de casas espíritas e outras instituições, mostra um pouco desse valor, desse padrão ouro estabelecido nas nossas bases doutrinárias por Allan Kardec, quando redige o capítulo Dai de graça o que de graça recebeste, né? No Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente vê como isso é importante e muitas vezes é esquecido por confrades do tempo atual, mas não deveriam ser ensinamentos passíveis de serem olvidados, serem esquecidos, né? Grandioso, Leonardo Marco, grandioso o que você acaba de falar aí. É isso mesmo. Agora, Leonardo Marmo, essa pergunta vale um artigo de Leonardo Marmo, viu? Não sei para que publicação, viu? Para que revista? Vale um artigo, né? Leonardo Marmo Moreira, me diga uma coisa, o que você acha se o Chico Xavier e o Herculano Pires estivessem ambos já encarnados hoje, nos dias atuais do movimento espírita, não é? Qual seria a impressão
de ambos? Essa é uma pergunta que nos remete a várias reflexões. O movimento espírita cresceu muito numericamente do tempo desses acontecimentos, né? Quando saiu essa versão adulterada do Evangelho segundo o Espiritismo, saiu em julho de 74. Então, nós acabamos de fazer um aniversário de 50 anos da versão adulterada. Então, vamos completar daqui a pouquinho 50 anos do Na Hora do Testemunho, que saiu um pouquinho depois, não é? Mas então a gente está há mais ou menos 50 anos desses acontecimentos, né? E o que a gente pode dizer é que o movimento espírita cresceu numericamente no Brasil e no mundo sob a influência do movimento espírita brasileiro. E, em muitos aspectos, nós tivemos grandes contribuições de diferentes confrades, diferentes trabalhadores de diferentes áreas, né? Eu destacaria a contribuição de Valdo Pereira Franco, de José Raul Teixeira, de Reinaldo Leite, de tantos companheiros que se dedicaram muito à causa espírita. Mas a gente vem observando problemas do movimento espírita. E problemas associados, inclusive, por incrível que pareça, à imagem e ao nome usado, muitas vezes indevidamente, do Chico Xavier e do Herculano Pires. Então, nós já mencionamos aqui um pouco essa coisa do chamado Chico me disse, o Chico Medicismo, a gente já comentou isso, porque foi isso que fomentou essa tradução equivocada. E Chico Xavier, normalmente calado e não gostava de se envolver nas polêmicas, nesse caso ele foi acionado e se manifestou. E o Herculano se manifestou fortemente contra esses eventos. Muito bem, agora os dois não estão aqui encarnados, mas o pessoal continua usando de comentários, às vezes, supostos comentários do Chico, para criar praticamente seitas dentro do movimento espírita. E também, cá para nós, Bruno, Herculano Pires é muito utilizado, o nome de Herculano Pires. Muitas vezes distorcendo, tendo o seu pensamento distorcido, tanto para fomentar uma ideia, como você comentou aí, de um pensamento kardec-estrito, o que ele não era, de maneira alguma, que diverge totalmente, e esses livros provam isso. E outra coisa também que eu acho até bastante enviesado, bastante assim, deturpado, que é a utilização de Herculano Pires na política partidária. Esse movimento que tem sido utilizado, esse movimento que tem crescido, tem criado até edições também, outras edições adulteradas, a meu ver, de um espiritismo não racista, como se o espiritismo fosse racista. Então, uma visão ideológica, político-partidária do pensamento espírita, que tem utilizado Herculano Pires, como se Herculano Pires fosse adepto de uma linha ideológica. E você já destacou que a dona Heloísa Pires até desmentiu isso, até no programa do canal, né, do canal do Bruno Tavares. Leonardo Marmo, só um adendozinho rápido, né? Linha ideológica e tudo, dona Heloísa revelou, veja bem, que um dos maiores amigos da vida toda de Herculano foi o banqueiro Mário Amato. Não é? Então, fica aqui ratificado isso, né? É engraçado, né, Bruno? A gente desencarna e a gente não está mais aqui para falar por nós. Então, da nossa parte, a gente pode e deve fazer análise crítica sobre todos os companheiros, todos. Quando eu falo todos, eu estou falando todos mesmo. Até Jesus, o texto bíblico, e até Allan Kardec. Nós podemos e devemos que a nossa fé raciocinada, a nossa busca de conhecimento da verdade, está amparada nisso. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado e ter um certo respeito, porque nós não podemos falar por esses irmãos. Eles não estão aqui fisicamente. E aí a gente poderia falar, mas tem a ferramenta mediúnica. Só que a ferramenta mediúnica gera outra discussão, se aquela mensagem é autêntica mesmo. Então, é outra discussão. Então, a gente deve tomar como base os textos que eles deixaram e ter muito cuidado com essas provas testemunhais, esses relatos de testemunho, que muitas vezes dão margem a uma série de deturpações. Veja essa história do Na Hora do Testemunho. Se o Chico não tivesse,
e o Herculano não tivesse aqui, aquilo ia ficar por isso mesmo. Depois disso, nós já tivemos problemas com os livros do Chico. Alguns companheiros saíram aí denunciando algumas modificações dos textos do Chico Xavier. Só que alguns desses companheiros que fizeram essa denúncia são alguns que repetem esse erro, criando uma série de leituras doutrinárias enviesadas com base em comentários que a gente não sabe se Chico falou de fato, e mesmo que ele tenha falado, a gente não sabe que a pessoa interpretou da forma correta, porque é o que aconteceu com o Chico Xavier. O Paulo Alves Godoy, que foi um dos responsáveis por essa tradução, é um companheiro que deu uma contribuição muito grande ao movimento espírita. Companheiro do mais alto nível. Mas ele se equivocou. Um grande companheiro espírita, um grande confrade, deu uma contribuição muito grande na área dos textos espíritas. Meu pai tem vários livros dele, eu tenho vários. Paulo Alves Godoy deu uma grande contribuição no estudo do Evangelho à luz do pensamento espírita. Mas ele se equivocou. E ele se equivocou com base no relato do Chico, que ele interpretou erroneamente. Então, não quer dizer que a pessoa, por ter ouvido realmente o Chico falar algo, que ela tenha a interpretação correta ou que ela está acertando no emprego daquela informação numa discussão doutrinária. Eu já vi, inclusive, o próprio Divaldo, o Bruno, naquela proposta espiritizar, qualificar, evangelizar, acho que é isso, espiritizar, qualificar, uma proposta do Centro Espírita, ele desautorizar uma certa interpretação que foi feita daquilo que ele falou, que foi uma orientação da Joana de Anjos, que ele utilizou em alguns seminários, e alguns companheiros utilizaram ela com um determinado, criando um projeto doutrinário, e que o Divaldo não gostou e não achou que foi a interpretação correta. Agora, se o Divaldo já estivesse desencarnado, ele está com 97 anos, mas se o Divaldo não tivesse, ele não teria esse peso, essa força para desautorizar essa iniciativa que ele não achou correta. Né? Mesmo que ele viesse mediunicamente, sempre há aquela dúvida, será que a mensagem é autêntica? Então, a gente deve tomar muito cuidado nessas interpretações que nós damos de algumas declarações ou de alguns comentários exclusivos ou não que os espíritos encarnados e que já não estão aqui conosco nos forneceram em algum momento. Marmo, o elogio que você faz merecidamente ao querido confrade Paulo Alves Godoy, não é? Mas o admirável em Herculano, Marmo, era isso, né? Porque houveram dois momentos, né? Quando o professor Hernando Guimarães de Andrade faz aquela obra Teoria Corpuscular do Espírito, né? O Herculano não aceita aquilo, né? Uma mensuração naquele nível do corpo espiritual, e faz a obra A Pedra e o Joio, criticando a teoria do Hernani, e eram amigos. Com Paulo Alves Godoy, idem. Podia ser amigo, é aquele ditado que Herculano parece que seguia bem cerradamente, né? Sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade, né? Então, nem com amigos ele deixava passar, né, Marmo? Amigos, negócios doutrinários, né? O pensamento espírita está acima das relações pessoais, porque estamos trabalhando em busca de uma qualidade doutrinária, e a doutrina é um reflexo da verdade, ela tem parâmetros científicos, ela é baseada no fato. Então, nós devemos ter um critério no estudo doutrinário, e a gente percebe que, muitas vezes, a maneira de se estudar o pensamento espírita é uma maneira que traz muito da nossa tradição em outras religiões, da maneira como nós estudávamos a questão da espiritualidade, do espiritualismo e outras tradições, que não necessariamente é a melhor. Então, precisamos melhorar um pouco o nosso estudo, trocar mais informações, evitar interesses materiais em ganho material, ter o máximo de desinteresse possível e ter o máximo de seriedade, de comparação. Isso tudo é muito importante, e a gente aprende isso com esses livros da parceria de Herculano
e Chico Xavier com os espíritos Emmanuel e outros espíritos, e também aprende com o Diretriz de Segurança, com Herculano, com Divaldo e Raul, e outros trabalhos de qualidade que a gente observa no movimento espírita, e eu acho que são boas referências para a gente melhorar, aprofundar o nosso estudo do pensamento espírita. Mas aproveitando isso que você disse, eu quero dizer para o pessoal aqui, né? Vez ou outra eu converso com o Marmo pelo telefone, eu não vou dizer quais, porque não vem ao caso. Num ponto ou outro menor, de só menos importância, a gente até discorda fraternalmente num ponto ou no outro, mas isso jamais afasta da gente da essência, né? Bem maior, em 99% daquilo que a gente pensa em comum. É natural, né, Bruno? É natural que todos os companheiros espíritas possam ter, em maior ou menor grau, alguma discordância em algum tópico doutrinário, alguma linha do pensamento. Porque nós temos que ter a humildade de reconhecer que nós estamos no beabá. Isso é. Divaldo Pereira Franco já falou isso várias vezes. Ele diz assim, em matéria de mediunidade, intercâmbio, estamos nas primeiras letras. Eu já vi ele falando isso, por exemplo, no encontro fraterno com dirigentes, no São Bernardo do Campo, Centro Espírita Meimei, ele disse isso. Ele chegou a dizer o seguinte, eu conheço o Espiritismo superficialmente, porque uma doutrina profunda como o Espiritismo, você não consegue atingir um nível de maior profundidade numa única encarnação. Então, são comentários que são interessantes como alerta para nós, para a gente não ter a pretensão de achar que nós estamos com um conhecimento muito profundo, estamos começando um estudo. E esse estudo vai percorrer muitos séculos de aprofundamento, de desdobramento, de crescimento. E em muitas áreas nós podemos ter alguma discordância, porque estamos aprendendo, todos somos aprendizes de espiritismo, né? Marmo, naquela área mesmo, é um absurdo você pensar daquele jeito, Marmo. Eu não aceito você pensar daquela forma sobre aquele assunto, viu? Mas não vem ao caso. Estou brincando, Marmo. Meu amigo, Estou aprendendo. Pergunta derradeira. Eu que aprendo com você, tá? Você sabe que meu respeito. Eu digo isso, já disse a você. Você tem menos idade que eu, né? E a turma que eu admiro tudinho tem mais idade que eu, você é um mais novo. Mas, Marmo, deixa eu te fazer uma pergunta. Várias mensagens fabulosas, já. Pergunta derradeira. Tem um aqui, Marmo, que me tocou tanto. Astronauta Joalém, a filhinha especial, que é até de um pernambucano, que foi ver Chico carregando a filhinha retardada. E o Chico psicografa uma mensagem linda, não é? Dizendo que aquela filhinha foi a noiva abandonada no passado, que suicidou-se, e hoje o noivo que a abandonou pela reencarnação é o pai que cuida dela o tempo todo. Uma mensagem linda, né? Mas, Marmo, eu queria terminar o programa de hoje com a importância dessas obras, né? Que você destacasse uma mensagem que Leonardo Marmo acha importante nessa parceria Herculano e Chico Xavier. Bruno, eu vou citar Na Era do Espírito, aqui que eu tenho duas versões com duas capas diferentes, né? Essa aqui é a São mais três. antiga. Três capas, já? Três. Exato. A última mensagem, ou o último capítulo, né? Porque é um conjunto, a apresentação do Chico, a mensagem. André Luiz também, Regra de Felicidade, André Luiz, também é um dos espíritos, obviamente, que participa. Mas a última mensagem, o último capítulo da Na Era do Espírito, que é o capítulo 28, tem uma discussão muito interessante como consideramos Jesus, com Chico Xavier e Herculano Pires discutindo o conceito de demiurgo, se não me falha a memória, é um conceito platônico, e eles analisam a figura de Jesus de forma semelhante a uma análise, inclusive, que existe na obra de André Luiz, no livro Obreiros da Vida Eterna, o papel de Jesus para o planeta Terra. E Chico e Herculano concordam que Jesus é o maior espírito, o nosso
diretor espiritual para a Terra. Mas fica claro que existem outros diretores espirituais até superiores a Jesus em outros mundos do sistema solar, e que a evolução é infinita e ela continua além da própria evolução do mestre. Muito embora a gente considere a Jesus o perfeito relativo, porque ele já estava no reino dos céus, ele já tinha uma condição de perfeição relativa, pelo menos do que a gente consegue alcançar. Mas é interessante, porque até a maneira como a gente encara Jesus, com o maior respeito do mundo, também tem que superar alguns mitos, algumas tendências um pouco idolátricas que nós temos de divinização, que nós trazemos de doutrinas do passado. Então, Chico Xavier, Herculano Pires e os amigos espirituais fazem uma discussão muito interessante sobre a própria figura de Jesus, que é, para nós, uma grande referência, a maior referência que nós temos, mas nós também não podemos, por ser a maior referência, por ser o espírito mais evoluído que habitou a Terra, cair em mitificações excessivas, cometendo erros que a gente já perpetrou em outras experiências religiosas e em outras encarnações. Né? Bom, pessoal, resta apenas a indicação, leiam as 5 obras, né? As 5 obras dessa parceria impressionante. E vocês, Kardec estritos, né, se equivocam, erram redondamente querer colocar em rota de colisão Herculano com Chico Xavier. Isso é um equívoco tremendo. Não façam isso, por favor, né? Bom, Leonardo Marmo, você, como sempre, tem a primazia de fazer a prece final. Vou fazer, Bruno, e, mais uma vez, gostaria de divulgar o livro da professora Luísa Pires também, Herculano Pires, Um Homem no Mundo, editado pela FES, Federação Espírita do Estado de São Paulo, e esteve envolvida em toda essa polêmica aí, mas todos nós podemos ter os nossos momentos de dificuldade, mas estamos trabalhando para a divulgação do Evangelho e do pensamento espírita. Então, vamos fazer a nossa prece, rogando a Deus, nosso Pai, que abençoe a todos nós no nosso trabalho doutrinário, na nossa iluminação pessoal, nas nossas tarefas do pão material, que a gente cresça procurando, em primeiro lugar, aplicar a nós mesmos o conteúdo que nós aprendemos com o Evangelho de Jesus e com o pensamento de Allan Kardec e com as obras subsidiárias do Espiritismo. Muito obrigado, Senhor da vida. Agradecemos a esses grandes espíritos, Chico Xavier, Herculano Pires, Emmanuel, André Luiz, Leon Denis, Karl Schutel, todos esses grandes espíritos que trabalharam no movimento espírita para nos dar condições de poder avançar no entendimento da nossa realidade espiritual. Muito obrigado, Pai, obrigado por esse momento, por esse estudo, que assim seja. Meus queridos amigos e irmãos, mês que vem, em agosto, estaremos aqui, eu e Leonardo Marmo, para mais um programaço Chico Xavier, o apóstolo da mediunidade. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe Eva, espírito lindo que habita os planos espirituais. Te amo, minha mãe. Leonardo Marmo, está se encerrando, né, chegando ao fim, o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né? Se eu fosse escolher, Marmo, os 2 maiores jogadores já desse primeiro turno, eu escolheria o Estevão, o jovem lá do Palmeiras, né, que é um cracaço, mas, Marmo, em pé de igualdade, como me impressiona esse atacante aí do Cruzeiro, da Raposa, Matheus Pereira, vai ter um futuro brilhante, né, Marmo? Está jogando bem, em que pese que nós, de forma até polêmica, com a arbitragem polêmica, perdemos recentemente para o Palmeiras. Absurdo. Perdemos 3 pontinhos aí, ou pelo menos 1 ponto, né? Se a gente conseguisse pelo menos um empate. Jogo difícil contra o Palmeiras. Mas o Cruzeiro está indo bem. Em relação à maneira como a gente começou a temporada, até perdendo o Campeonato Mineiro para o Atlético, eu acho que o desempenho da equipe tem sido melhor do que a gente esperava.
Vamos ver o segundo turno, né, Bruno? Porque os times mudam muito do primeiro para o segundo turno. Não, Mas e o primeiro agora, turno, acho que e agora vamos ver. chegou o gigante Cássio ali, fechando o gol, né? Com uma aquisição muito boa. Mas é isso, né? Sou Raposa, mudei de casaca em Minas Gerais, já. Eu era galo. Adivinha por que eu sou Raposa, né? Por causa dessa figura, essa marmota aí. Isso é evolução espiritual, Bruno Tavares. Se chama Ah, evolução é. espiritual. Tá bom. Fui eu que tirei o Cruzeiro da B, porque você nem acreditava, viu? Fui eu que tirei. Beleza. Mamãe, um abraço, viu? Tudo de bom. Valeu.